Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano. E esse é o começo de mais um Fala Tu Mulher. Esse é o meu, é o nosso, é o seu podcast. Gente, eu acho que vocês estão sentindo falta. Eu também tô, confesso. De uma pessoinha a mais aqui. Já começando esse episódio falando disso. A nossa outra raposinha, a nossa outra amora, não pôde estar aqui hoje, tá? Mas ela vai fazer um vídeo pra vocês e vai explicar o que aconteceu lá no Instagram. Então acompanhem. E, gente, estamos aqui hoje com o nosso entrevistado. Vocês estavam pensando que não ia ter homem nesse podcast? Isso é claro que é óbvio, gente. Gente, esse é o Hélio. Oi, gente, como vocês estão? Muito feliz de estar aqui. Muito Ai, feliz, eu Débora. fico extremamente feliz e eu tenho certeza que as nossas amoras também com você aqui com a gente. Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você pra elas te entenderem. Vamos lá, gente. Meu nome é Hélio, eu estudo aqui também na UDF. Faço parte de outro projeto aqui, junto com as meninas e tudo mais. Eu tenho 21 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre masculinidade tóxica. Eu vou falar um pouquinho sobre como isso influencia na vida do homem, influencia eu sendo um homem gay, mas tendo várias pessoas ao meu redor, muitos homens héteros, que a gente consegue ter essa troca maior por ser É porque homem a masculinidade e tudo mais. tóxica, ela interfere Em todos os independente lugares. da sua escolha, né? Então, É bem... Enfim, vai ser um assunto muito legal. É um assunto que a gente vive, né? Que é o mais interessante. A gente vive o tempo todo. O machismo, ele tá em todos os lugares. Ele não tá Demais. apenas nas mulheres. pode ter passado o tempo que for, continua aqui. Exatamente. E a gente sabe disso. Eu fiquei muito animado, realmente, com o convite. Falar um pouquinho, eu acho que quando a gente fala sobre o assunto ele se torna mais real, mais acessível, mais palpável e a gente consegue chegar a conclusões melhores. Exatamente, é uma troca, né? É uma O troca. que a gente faz aqui é uma troca de conhecimento. Eu aprendo com você, você aprende comigo. A gente aprende umas com as outras e uns com os outros. E é essa Pois troca é. que a gente vem trazer aqui. E como o Hélio disse, masculinidade tóxica. Tá pegando os jeitinhos, né, do podcast. Ai, eu adorei. É ótimo, né? Eu gosto também. Já tô me sentindo em casa. Eu vou te dar trabalho. Casa. Ai, pode ter certeza. Gente, e esse vai ser o nosso tema de hoje, masculinidade tóxica, que vem por conta dessa necessidade. A gente sabe muito bem disso, que não é de hoje e que a masculinidade tóxica, ela interfere em tudo na nossa vida e interfere na vida de todos. Não precisa ser homem, não precisa ser mulher, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa homossexual, pode ser uma pessoa lésbica, bissexual, pansexual, independente da sua sexualidade e de gênero. A masculinidade tóxica, ela sempre vem a afetar. E dando um gancho no que a gente falou no último podcast, então, se alguém aqui que tá assistindo esse não assistiu, volta. Vai voltando. Gente, em relacionamento abusivo, a gente conversou sobre isso. E foi um assunto bem pesado, todo mundo sabe. A gente tentou vir e abordar da melhor maneira possível. Mas a gente falou que geralmente os relacionamentos abusivos, pra quem viu, do homem mesmo, e esse abuso e essa maneira do homem agir, vem da masculinidade tóxica, vem de uma pressão do que é ser homem. Então, Totalmente. a gente veio falar disso hoje. O que eu costumo falar, assim, que a gente... Enfim, eu tava inclusive conversando hoje com umas meninas da psicologia, quando eu falei que eu ia vir pra cá e tudo mais. E a gente traz toda a bagagem, todas as nossas formas de se relacionar, não só com amizade, com namoro e tudo mais, mas assim, de olhar as pessoas, de julgamento às pessoas, eles vêm através de convenções sociais que a gente acredita. E isso é muito louco, porque como que a gente vai mudar coisas que todo mundo acredita, entendeu? Que já é Nossa. algo que tá ali, sabe? Tipo, já nasceu Você cresceu aqui. com... Tá implantado em você, Ex- entendeu? Tá implantado em todo mundo. Não é uma coisa que você possa pegar, não é como um acessório. Que você possa pegar Exatamente. e jogar fora, sabe? E tirar. E eu tava vendo um experimento esses dias, que eu acho que vem a agregar, não é exatamente sobre o assunto, mas que complementa essas coisas.
eu tava vendo esse estudo, não vou saber exatamente de onde ou Não tem exatamente as problema. coisas, mas é que eles concentravam alguns macacos dentro de uma sala. E dentro dessa sala a gente tinha uma escada. E nessa escada, no topo da escada, tinha um caixa de bananas, todo mundo sabe, macaco ama banana e tudo mais. Porém, eles tinham uma pegadinha nisso. Cada vez que um macaco tentava subir essa escada, era levado uma jatada assim, de água absurda, muito gelada em todos os macacos. Então, com o tempo, toda vez que um macaco ia pensar em subir a escada, todos os outros vinham em volta e espancavam o macaco. Nossa, entendi. E aí, com o tempo que isso foi acontecendo, alguns macacos começaram a ficar um pouco mais... Desculpa te interromper. Como você? Com certeza isso vai estar em preto e branco. Eu sei disso. Mas você pode ajustar o seu microfone, tá? Assim, Ai, tudo. só Adoro. te avisando, porque eu não avisei isso antes. Enfim, tira do preto e branco. Volta. Volta. Então, a gente... Conversando sobre isso e tudo mais, nesse experimento, esses macacos, eles começaram a ficar muito agressivos quando os outros tentavam reproduzir aquela coisa. Com o tempo, eles foram trocando alguns macacos. Eles tiraram o primeiro macaco e colocaram um que não sabia das coisas. Quando ele ia tentar subir a escada, os outros macacos, antes de deixar ele subir a escada, já iam pra cima. Você não vai subir, eu vou me molhar. Como assim? Tipo, tudo mais. E isso foi tendo uma rotatividade, até que em um determinado momento eles desligaram os jatos de água. Porém, nenhum macaco subia mais a escada. Por quê? Porque eles já tinham... E isso, assim, rodaram todos os macacos. Os macacos originais não eram mais aqueles macacos, mas todos os outros que vieram, eles acreditavam firmemente que se você subisse a escada, algo ia acontecer. Porque se eles toda vez que iam Como uma tentar lenda subir... urbana, né? Só que a partir do momento, ele já parou. A água não estava mais funcionando, mas eles não se arriscavam mais. E eu acredito que é isso que assim, não tão simples assim, muito mais profundo, muito mais estruturado e muito Sim. mais, assim, na nossa sociedade, mas eu acredito que é uma coisa parecida, sabe? A gente colocou normas sociais tão grandes que em determinado tempo poderiam até por alguma razão ou convenção social fazer sentido, mas que hoje não fazem mais. Exatamente. E a gente continua seguindo as convenções, Como tipo... se ainda tivesse essa regra, como se ainda fosse levar esse jato de água. Exatamente, como se a gente fosse levar jatos de água. Então... Fosse levar uma opressão, né? Exatamente. A gente... Assim, o homem, ele... Eu acredito muito, assim, é uma crença minha e que, com base, assim, em coisas que eu já vi, que eu já estudei, que a grande parte dos preconceitos hoje em dia tem base no machismo, sabe? Nesse problema de toxicidade mesmo da masculinidade. A homofobia está enraizado nisso, os grandes casos, enfim, de feminicídio, de machismo, de transfobia, de tudo Tá relacionado, tem a masculinidade tóxica ali nas entranhas, né? Exato. Entra como se fosse na terra. Cria uma raiz. Exatamente. Essa questão, né? A masculinidade tóxica, ela vem de uma raiz. Ela não é em si o fruto. Ela é a raiz. Ela é a raiz. E é um problema que a gente precisa debater urgente. A gente precisa começar a pensar, tá, e se a gente subir a escada de novo? Isso, exatamente. E se a gente tentar de novo? Alguma coisa mudou? As coisas estão mudando. Por que depois de tanto tempo a gente continua com esse medo? Por que a gente não se arrisca de novo? As convenções sociais, elas mudam o tempo inteiro, sabe? As nossas relações, elas tendem a mudar. A gente não é as mesmas pessoas que viviam há 50 anos atrás. Quem dirá 15 mil anos atrás, entendeu? Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber. O modo de se relacionar... se a gente parar pra pensar, o que a gente era acostumado de relacionamento e etc. há tempos atrás... era realmente casamento arranjado. A gente não tinha um casamento por amor, a gente não tinha liberdades de escolhas, a gente vivia em outro tipo de E regime só acontecia social. o casamento de um homem com uma mulher, né? Era só isso. E era arranjado, era por dinheiro. O pai precisava pagar o dote. Então, tinha toda essa questão. Mas se você puxar até assim para muito tempo antes, assim, essas coisas do homem e da mulher sendo regra
é algo que, tipo assim, veio com o cristianismo, Era ocidentalização. exatamente o que eu ia falar. Nada contra o cristianismo, gente. Gente, mas já deixando aqui claro que não vou jogar o clichê de respeitamos todas as religiões, tá? Mas Porque respeitamos. eu detesto escutar isso, porque a maioria das pessoas que diz isso, a gente sabe que não respeitam. Mas, de fato, independente da religião, a gente tem que, mesmo sendo a nossa, a gente tem que levar a religião vendo da parte histórica também. Porque tem o bem e tem o mal em todas. E Eu tive até uma conversa esses dias com minha mãe, que eu tava falando assim, que minha mãe é muito católica e tudo mais, aí a gente conversando sobre, gente, separar história e religião das pessoas. A religião de vocês pode ser a coisa a sua mais crença, a sua correta. fé, sim, mas a gente tem que ver uma questão histórica, né? Isso, É atos o de fator pessoas. Gente, histórico. pessoas erram e tá tudo bem. É o fator histórico, porque querendo ou não, bem antigamente, época do feudalismo e tudo mais, barões, como Uhum. a gente sabe, é, foi implantado esse regime, tanto que os evangélicos foram perseguidos Uhum. também. E foi implantado muita coisa pela igreja, porque a igreja detinha o poder financeiro. Então, era questão de poder monetário. E ela implantou várias dessas coisas, tanto que num casamento acontecia o dote, gente. Entendeu? Em alguns países eu acho que ainda Acontece. acontece. É ilegalmente, mas acontece. Na Índia, eu acho. Na Índia eu acho que é legal. Não sei, tá, gente? Não estou me recordando agora. Mas eu acho que é. O preto e branco, assim, eu não tenho certeza. O preto e branco sempre vem, gente. Mas vem de toda essa questão e desse fator histórico. E começou com isso, porque eram doutrinas cristãs, né? Exatamente. Então, já vem lá de cima. Tem toda uma coisa. Os casamentos foram feitos e arranjados por dinheiro. Gente, casamento no começo não era por amor, não, gente. Quem casa por amor é a gente, que casa nem pensando o que o outro tem no bolso. Exatamente. Entendeu? Amor é uma convenção social e amor, como a gente conhece, é uma construção do século XX pra cá. Não existia amor antiga. Assim, não digo que não existia, Existia, mas não mas como acontece, assim. não era a Não é prioridade. isso, Num nunca. casamento, não era prioridade ter amor. O Nunca. que pra gente, da nossa geração hoje, é olhar e achar absurdo. Nossa, totalmente absurdo, Entende? A gente olha e porque acha absurdo. Por que eu vou casar então com a pessoa? É porque antes as pessoas não tinham essa liberdade e hoje a gente tem. Então, do mesmo jeito que a gente conseguiu conquistar isso, e essa passagem de tempo diferente, a gente consegue conquistar também a quebra da masculinidade tóxica, é, aos poucos. o que eu acho que seria até interessante da gente traçar aqui seria uma linha do tempo, porque a gente entende que a masculinidade tóxica ela começa desde assim dos homens das cavernas e tudo mais, que, enfim, de papéis sociais diferentes e que naquela época faziam sentido, gente. Pode ser que há 5 milhões de anos atrás fizesse sentido, eba, não precisamos continuar replicando A isso gente hoje não em está dia, há 5 entendeu? milhões de anos atrás. A gente, 2022 já, nossa, gente. evoluímos muito mais e graças a Deus. Então, assim, são resquícios de coisas que nós fomos ensinados e realmente ensinados, porque se a gente olhar culturas, por exemplo, dentro da África, culturas que são menos tocadas pela ideia da ocidentalização, pela ideia cristã, pela ideia da religião, a gente pode ver que existem espaços e existem culturas em que mulheres elas têm o poder, né? Elas são o símbolo de força, enquanto os homens eles ficam enfim, nas casas e tudo mais. Inverte os papéis, que é o que a Invertem. gente coloca como rótulo, que são os papéis hoje em dia. Exatamente. Então, como é que você consegue afirmar que esse é o certo? Se existem outras pessoas que chegaram de outras maneiras e que funcionaram. Então, assim, a masculinidade tóxica é um assunto que rende, viu? Rende, porque tem muitas coisas. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hum. O que hoje, pra você, como homem, não me referindo à sua sexualidade, mas como homem, te atrapalha, que você sente até hoje, desde a sua infância até hoje, uma coisinha pequenininha, que sempre te atrapalhou em relação à masculinidade tóxica? Eu acho que o homem, até hoje, ele é muito reprimido de emoções. Eles querem colocar o homem como
o ser que prove, o ser que tem que estar sempre à frente, o ser que tem que estar inabalável, sabe? Assim, para proteger a outra pessoa e tudo mais. Quando a outra pessoa, às vezes, nem precisa, ou De então... proteção e nem ou quer. então Ou nem não quer. precisa, entendeu? Assim, então eu acho que essas são pequenas agressões, sabe? Parece bobo o que eu vou falar para quem tem conhecimento, mas para quem não, assim, é grandes coisas. Você limitar uma criança quando ela tá chorando porque homem não chora, ou então você não colocar uma cor rosa, menino veste azul, menina veste rosa, enfim. Colocar pessoas dentro dessas caixas não funciona, gente. Não funciona. E são pequenas agressões, sabe? Que elas são colocadas todas as vezes e elas são reforçadas. Se você chegar hoje numa cidade com menor conhecimento, Uma cidade enfim, mais interior. em mais de interior e tudo mais, ainda tem muito essa ideia, gente, de que o homem ele tem que ser sexualmente sempre disposto. Nossa, Isso essa... Tirem as crianças da sala, mas... Sim, é, tem isso de que o homem não pode. O homem não pode falhar. o homem não pode não querer. O homem não pode não querer. Não existe isso. Como um homem não quer? E não sei, mas pelo conhecimento que eu tenho com os meus amigos e tudo, que são homens, já teve vezes que meus amigos falaram, Débora, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, eu não estou sexualmente disposto. A menina quer e eu vou dar uma desculpa. Que Exato. hoje eu não posso, eu tô atrasado, eu tenho alguma coisa pra fazer, eu tenho um compromisso, hoje não vai dar. Simplesmente por não poder falar, olha, hoje eu tô cansado. Nossa, Hoje eu não tô isso é muito verdade. nessa questão querendo isso. E isso é muito problemático. Eu, assim, não sei você, mas ser homem, assim, a gente tem certas afinidades e certos papos com outros homens. Provavelmente você já deve ter algum assunto relacionado a isso, mas é uma quantidade enorme de homens até hoje, e já foi me oferecido quando eu era menor, de quando a gente é virgem, não os pais, gente, pelo amor de Deus, meu pai, tá tudo bem. Mas já foi me oferecido por outras pessoas que são mais velhas, assim, vamos pra prostíbulos, vamos pra essas coisas pra perder virgindade, tipo 12, 13 anos, entende? E eu conheço galera, gente, não é uma pessoa, não é duas pessoas, é tipo dezenas de pessoas que já passaram por certas situações, principalmente em culturas assim de interior, de galera que Eu mais tenho, bruta, assim. acho que, uns 10 conhecidos meus, É. homens, que passaram E isso por 10 isso. conhecidos que você sabe. Que eu sei. Que eu sei, que eu saiba. E isso é uma coisa que. Gente, é horrível. É uma agressão É tão uma agressão grande. psicológica muito, muito pesada. Tão igualmente quanto isso, pra mim, que é importante ser dito, do homem não chora. Homem não pode chorar. E aí eu quero pegar um alavanco de ser, um ganchozinho, pra falar uma coisa dessa questão de homem não chora, homem não pode chorar. Hoje em dia, as mulheres sofrem em relações e os homens também sofrem em relações por conta dessa masculinidade tóxica, porque o homem não pode chorar. Porque o homem não chora. Então, hoje em dia, quantas mulheres reclamam de meu parceiro não se relaciona bem comigo? Não mostra sensibilidade. Meu parceiro não é sensível. Meu parceiro não é carinhoso. Meu parceiro é muito bruto. Meu parceiro é muito grosso. Quantas mulheres e outros homens também, né? Nossa, com Até, certeza. inclusive, numa relação homossexual. Tem muito isso. Gente, com certeza. Então, Até hoje é uma competitividade dentro, assim, puxando assim desse sim, lado homossexual, pode que é falar. onde eu tenho local de fala, principalmente. Mas dentro do mundo gay mesmo, existe uma competitividade de quem é mais macho, entende? Tipo assim, dentro do mundo gay, os afeminados, pessoas que tendem a ter papéis mais, entre mil aspas, femininos, são marginalizados. Até Sim, dentro do mundo sim, gay. exatamente. Eu faço parte da bandeira LGBT. QIA+. Gente, tá só crescendo. Eu faço parte, mas às vezes até eu não acompanho. É muita coisa. E pra lá. Mas eu sou o B de lá, que não é de bolacha nem de Beyoncé. Mas, gente, tem de fato muito isso. De o gay
que é afeminado é marginalizado dentro da comunidade. E a lésbica ou a bissexual, que é mais masculina, que aí são as pessoas que chamam de sapatão. Gente, sapatão é sapato grande, tá? Só pra lembrar. Né? Exatamente. Exatamente, no caso é lésbica mesmo. Mas E pode falar com todas as palavras, gente. A gente é gay, Lésbica. a gente é lésbica, a gente é bissexual. Isso não é... ofensa nunca não é foi. ofensa, não. Entende? São as pessoas que marginalizam e colocam pra margem E da exatamente, sociedade. é aquele ponto que a gente tava conversando, da gente acreditar em convenções sociais, gente. Convenções que elas não existem mais, que não fazem mais sentido. E eu acho isso, tipo, uma loucura. É muito legal de acompanhar certas coisas quando você tem percepções, entendeu? Isso é um assunto. Que vai dar uma rendida, né, gente? Gente, eu vou te interromper um tempinho, rapidinho. Com certeza. Só porque eu esqueci de falar que estamos com plateia ao vivo hoje. Pode dar um grito que dá pra escutar. Nossa, tem um grito muito alto. Mas, gente, estamos com plateia ao vivo hoje, tá bom? Eles vão vir aqui no final pra dar um oizinho pra vocês. Pois é, gente, eu tô me sentindo tão famoso. Tão podcast. Enfim, brilhoso. Não, eu não tô me sentindo. Tô Eu aqui, sou. né? Tu não fala tua mulher. Estou no Fala Tua Mulher. E é sobre isso. Eu trouxe aqui, gente, alguns dados que eu achei super interessante de trazer sobre a masculinidade tóxica e sobre alguns... Assim, gente, alguns fatos, alguns dados, realmente, porcentagens que falam e exemplificam o que a gente tá falando. Uma pausa. Gente, o entrevistado trouxe dados. Eu tô vendo isso? Dados. Vocês juram pra mim? Ai, É meu Deus. sobre isso. Por favor. Gente, eu amo. É Amo sobre- esse podcast. Que, olha E só. não é um dado, são vários dados. Ai, meu Deus, é um entrevistado melhor que o outro, Hélio. Uma salva de palma. Vocês estão aí em casa assistindo? Salva de palma, pelo amor de Deus. Que, olha, Ai, meu dados, o profissionalismo tá aqui, né, meu amor? Aqui a gente trabalha com verdades e verdades provadas. Qual curso você faz? Jornalismo, né, meu amor? Aqui a gente só trabalha com a verdade, a apuração. De fatos. E, tá vendo? Mais uma prova da seriedade do Fala Tua Mulher, né? É isso Ai, que eu tenho pra gente. dizer. Eu tô amando esse entrevistado. O que eu trouxe, assim, são alguns pequenos dados, assim, que mostram que, por exemplo, 44% dos homens hoje, eles se sentem pressionados a arrumar, a ser responsável total pelo sustento da casa. Gente, 44% é, tipo, muito homem. Muito homem. 44 é um númerozinho. E eles, assim, são os que eles acham que são É quase a responsáveis. metade, né? Sim. E eles acham que são responsáveis, assim, pelo sustento total. Não é tipo assim, eu entendo que os homens que tipo assim, dividiriam suas contas e que dão espaço para as mulheres mostrarem tanto o seu poder e etc. Mas eles não. 44% Das dos contas homens, da casa. Eles querem ter o poder total das contas da casa. Não vamos entrar no mérito que isso é uma disputa de poder e tudo mais, e que pra Mas é a reafirmação, responsabilidade, né? entendeu? Pra quem aceita, pra quem gosta, pra quem não gosta, tranquilo, essa questão de opinião. Mas isso traz um dado importantíssimo, porque é por questão de pressão. Eles se sentem responsáveis. Não é algo de, então, eu sou o homem, eu combinei com a minha parceira ou com o meu parceiro. Não tem muito isso. É uma a pressão. de você é o homem e você tem esse papel. É aquele da gente voltar. Como sempre, a gente falando de convenções sociais que não existem, que a gente acredita. São 44% dos homens que eles acreditam fielmente que eles são os responsáveis financeiros pela casa, que as mulheres não precisam ajudar e tudo mais. E que... No financeiro. Não, no financeiro. O que é engraçado. No Porque financeiro. dentro de outros assuntos, assim, aí aparece realmente essa responsabilidade, entre aspas, da mulher, né? Que, tipo assim, não existe, enfim. Outra coisa que eu achei interessante é que 56,5% dos homens, eles gostariam de demonstrar mais carinho e afetividade com seus amigos. Eles não têm essa liberdade. Eu vim falando com a minha irmã no caminho pra cá, inclusive minha irmã é uma das entrevistadas, das entrevistadas da plateia. Não, gente, hoje. Hoje eu tô sozinho, aqui é Se responsabilidade.
eles gostariam de ter uma relação mais próxima e de mais carinho com seus amigos. E é o que a gente voltou a falar, volta aqui no primeiro bloco, né? Que homens, eles têm toda essa ideia fechada, assim, entre eles, sabe? Colocando eles em caixas de que homem não chora, homem não tem carinho, homem não tem Emoção, afetividade, sensibilidade. Homem não pode ser sensível. eles tiram toda a sensibilidade do homem, sabe? E isso, como o próprio mostra aqui, quase 60% dos homens, 56,5%, gente, é muito mais do que a metade, assim. Eles têm problemas em se relacionar com outros homens. Eu tava conversando com minha irmã sobre descoberta de sexualidade e tudo mais. Quando uma mulher beija uma outra mulher, você como bissexual tem total ideia disso, a gente tem uma imagem muito mais, assim, na sociedade fetichizada, assim, das mulheres. É um fetiche. Exato. Tratam como se fosse algo assim. Eles querem que o relacionamento de duas mulheres ainda assim seja sobre Sejam um homem. sobre um homem. Tipo assim, não... Como? É igual aquela pergunta. Mas você é o homem ou mulher do casal? Se fosse pra ter um homem ali, tinha um homem, né? E Não, pelo uma mulher. amor de Então, Deus. não vou me dar o trabalho de responder isso, não. Exatamente. Você tá vendo algum homem dentro da relação de duas mulheres? Não, gente, não Você precisa. tá vendo o quê? São Duas mulheres. Se você não estiver enxergando duas mulheres, por favor, é indicado procurar um oftalmologista. Ou um psiquiatra. Os dois são bons nesse caso. Então, assim, aqui... Ou diminuir seu preconceito. Mais de 50%, né, 54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar sobre hobbies, talentos ou outras opções de carreira. E nisso eu tenho experiência. Eu já entrei em pedagogia, uma época assim, de estar perdido, gente. Jornalismo, te amo, não se sinta atraído. Mas... Eu também te amo, jornalismo. Eu já passei, todo mundo já passou por dúvidas. E eu entrei na pedagogia e eu realmente gostava. Não vou mentir assim, eu gostava, mas eu saí por conta de machismo. Totalmente. Só que não Que é um homem pedagogo. Só que é um machismo inverso. É justamente o lance da masculinidade tóxica. De uma sociedade que ela não acredita que homens podem ser cuidadosos. Que homens podem cuidar, que homens podem ensinar, que homens podem ser carinhosos, sabe? E isso daí reflete, tipo, dentro de expectativas de emprego mesmo. Uma pergunta, você queria trabalhar com o lado infantil? Não queria, vou ser sincero, não era a coisa que eu mais achava Desejava. interessante. Porém, é uma coisa que, assim, o que eu fico brincando é que quando a gente quer fazer uma faculdade, a gente tem horror à coisa principal daquela faculdade, a gente não tá no lugar certo, entendeu? Então, assim, se eu faço jornalismo e eu tenho horror a escrever reportagem, tipo assim, como assim? Vai fazer aquele tan. Exatamente. Então, embora eu gostaria de trabalhar com outras coisas dentro da pedagogia, não, eu saberia que eu teria que passar por sala de aula dentro de algum momento. E você tinha horror à sala de aula? Não é que eu tinha horror, mas não me davam oportunidade. Foram anos, gente, de buscas de estágios e etc. E todos com a mesma resposta. Eu acho que você deveria mudar para um curso que fosse mais específico, história, geografia, que eles te deem oportunidade para trabalhar com pessoas mais velhas. Homens não servem para cuidar de criança. Chocante, né? Chocante. É difícil escutar isso. Gente, quando eu tô aqui, vocês sabem, eu me envolvo completamente com as histórias e eu não tenho palavras e eu só sinto muito pela sociedade em que a gente vive e todo o apoio que você precisar por todas essas coisas. O Fala Tua Mulher está aqui. Como a gente sempre diz, o Fala Tua Mulher é a irmã mais velha, tá bom? É aquele colinho. Então, a gente vai estar aqui. Tá bom, Hélio? Muito obrigado. Então, assim, foi uma hora que, assim, eu via a masculinidade tóxica batendo na minha cara. Eu tive que desistir de, 4 semestres de pedagogia, mudar de curso, porque eu não achava nada dentro de uma área, entendeu? E, assim, dentro de dentro de grupos, dentro de tudo, eles nem pensam na possibilidade de homem. Você vai ver, assim, nós estamos contratando estagiárias
para aquilo, não estagiários, tipo assim, ok, isso aí que vocês Pode estar entenderam, tipo até o assim, estagiário. por conta da É semântica e tal, até... do o ser para todos os grupos. Quando É até camuflado, né? É até Isso. camuflado, mas aí quando chega na hora... É que a gente Não, teve uma outra pessoa, aí você vai ver essa outra pessoa era uma não, mulher. eu nem acho que seja uma coisa assim tão camuflada, não. Eu acho que é uma coisa que realmente, tipo assim, me falaram com todas as letras na minha cara, assim, tipo, olha, homem para ser pedagogo em escola particular, você não vai arranjar emprego. Não conheci um. Se você quiser formar, é para concurso público. Porque eles não podem te barrar, né? Que aí já é machismo demais. Mas eu teria problemas até, por exemplo, para arranjar meus estágios obrigatórios na faculdade. Sabia? Então é muito louco esse processo. É por isso que eu digo que 54% dos homens, eles encontram essa dificuldade em alguma área. Óbvio que, assim, as mulheres vão ter outras camadas disso Outras e tudo dificuldades, mais. São mas hoje a outras... gente veio falar da masculinidade Isso. tóxica. Não quero comparar nunca a situação de um homem dentro Não, até desse porque cenário cada com a da uma mulher. Mas é cada um envolve uma. seus problemas. Então, assim, são muitas questões de homem, por exemplo, sair do país quer sair do país. Ele já não pode, por exemplo, imaginar em ser babá, em ser cleaner, por exemplo, de limpar. É muito mais difícil para levarem homens para dentro da sua casa. Por quê? Porque o homem é bruto. O homem é... Aí eu te puxo aqui. Você acabou de reproduzir uma masculinidade tóxica. Completamente. Ai, gente, talvez. Aí, tá E vendo? você, Enraizado. como a gente falou, é uma coisa extremamente enraizada. E era o que eu ia falar, meu Deus, me deu aquele estalo, porque, gente, eu fui, pra quem me conhece, eu fui babysitter Sério? na Europa, em Ai, que Manchester, tudo. e fui na cara da coragem. Mas fui por um tempo, e eu vivendo isso, eu não tinha parado pra pensar que, meu Deus, as outras que eu conheci eram mulheres. Gente, eu tenho Não teve homem. E sempre quando você vai pra fora, a busca pra esses empregos, mais assim, pra homens, são de pintor, Uhum. de pedreiro, pra fazer obra, pra fazer aquilo. Inclusive, mulher não consegue. Porque eu já tentei ir também pra fora como pintora, né? Uhum. Parede, essas coisas, fazer esses acabamentos. Não. É. Não obtive resposta. Eu entendo. Eu tive um único amigo que ele foi pra fora como au pair, né? Que é pra cuidar de crianças, pra quem não Eu sabe. fui como au pair. E ele foi para os Estados Unidos e ele, além de passar o dobro do tempo normal para achar uma família, quando ele achou uma família, era uma família apenas de homens. Então, tipo assim, eles levaram um homem e tudo mais, mas todo o ciclo da família era homens. Então, não sei como seria se tivesse uma mãe dentro da casa, se ela se sentiria confortável e tudo mais. Mas por que isso? Tipo, por que que uma mulher não pode se sentir confortável Mas na é presença porque de um homem, né? aí o que que acontece? Aí vem todo o estrutural. Vamos começar aí. Aí, voltamos. Por que a mulher não se sente confortável na presença de um homem? Por que que a mulher não se sente segura? Não é o nem confortável, é o segura. Porque a gente vê todos os casos, a gente não precisa falar do feminicídio, de estupro, da violência psicológica, sexual, de todas essas maneiras. A mulher não se sente segura com o homem. E ainda vem essa questão, não justificando nada, porque tem coisas que não se justificam nunca. Lembrando aqui do nosso segundo episódio. Mas essa imposição da sociedade estimula. Essa imposição de que homem tem que ser viril, homem tem que ser homem, e homem não chora, e homem tem que ser másculo, tem que ser viril. Sexual. E aí o que acontece? As mulheres não se sentem seguras. Porque ainda tem a questão que bate. Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas bate. Como é que o homem tem que ser o protetor e o homem tem que ser o viril ao mesmo tempo? Ele tem que ser o protetor do quê? Ele protege a sua posse. Ele não protege com carinho. Ele não protege amor, afeto. Por mais que tenha, ele protege de quem? Exato, de Não são de outras mulheres, são de outros homens. Exatamente. Entendeu? O homem, ele protege as mulheres de outros homens e as Entre crianças aspas. de outros homens. Entende? Exatamente. Então, é uma coisa que
nossa, é absurda. E a gente tem que trabalhar isso. E quando a gente fala que tem que trabalhar isso, as pessoas ainda podem perguntar bem assim, mas como? Por onde que eu vou? Como é que eu vou trabalhar com aquilo? Eu tenho algumas respostas. A primeira é a mais óbvia, que é a terapia. Porque, gente, todo mundo realmente devia, eu falo assim brincando, mas Gente, realmente todo mundo devia fazer terapia. mas assim, esse entrevistado, ele tá me dificultando. Porque antes de eu perguntar as coisas pra ele, ele tá me respondendo. As perguntas estão indo assim, ó. Tá, Mas eu tô vai, adorando. É um podcast mesmo, gente. É pra vai gente falar. conversando. E, Terapia, primeira opção. Qual outra? e eu acho que, assim, a partir do momento que a gente mora no Brasil e que nem todo mundo tem acesso à terapia, a gente pode começar a pensar em buscar conhecimentos de outra maneira. Fala Tua Mulher tá aqui, por exemplo, para te ajudar com essas questões. Ai, gente, amei. Amei esse marketing. e... Mas é verdade, gente. O Fala Tua Mulher foi criado pra ser a irmã esse mais velha, sentido, como eu né? já falei. E com esse sentido. De você procurar apoio, conhecimento. Às vezes a ignorância do não saber. Eu já tive essa ignorância e eu ainda tenho sobre muita coisa. E todos nós vamos ter em alguma questão. Então, quando vocês precisarem de conhecimento, de apoio, de ajuda, de pergunta, de querer saber das pequenas coisas às maiores, o Fala Tua Mulher foi feito pra isso, tá? Exatamente. Então, venham pra cá, conversem com a gente tá aqui pra apoiar todos vocês, tá? Então, o Fala Tua Mulher foi criado pra isso, então venham, aproveitem desse espaço que a gente quer criar, quer fazer com que ele cresça, seja ainda maior, pra chegar a outros lugares, né? Não ficar só Não ficar numa bolha, aqui, né? Da numa faculdade. bolha. Então a gente quer que chegue em todos os lugares e a gente precisa de vocês pra isso, gente. Então, ajudem, porque essa não é uma ajuda que vocês estariam me ajudando. Vocês estão ajudando a vocês. E a Então, todos, gente. e a todos nós. Essa busca de conhecimento, assim, que eu falo, ela tem que chegar em todo mundo, gente. Ela tem que chegar na pessoa. É a democratização da informação. A gente vive na era da internet e as pessoas, se elas não têm conhecimento sobre uma coisa, elas conseguem ir atrás, sabe? E vale de você reconhecer certas coisas, porém, essa dificuldade da gente reconhecer certas coisas, da gente ver que a água não vai mais, a água gelada não vai mais batendo na gente, entendeu? É, dentro disso, a gente tem que começar a entender certos padrões da gente, entender o que está acontecendo e mudar os nossos padrões. Nossos relacionamentos, que nem eu disse, eles são baseados na nossa família, no que a gente aprende. Nosso primeiro contato de relacionamento provavelmente vai ser o que a gente vai levar como verdade, né? Então, percebam vocês, vão atrás das suas informações, dos seus gatilhos, entenda o porquê que isso acontece para vocês conseguirem mudar. É isso que eu tenho pra trazer, assim. Ai, tá tão fofinho, todos cheios de informação, gente. Tá parecendo um panfleto, tô amando. Eu tô amando fazer essa entrevista. Meus amores, a gente vai ter que interromper a conversa, tá bom, amores? Porque, meu querido entrevistado, você que acompanha o Fala Tua Mulher, é hora do quê? De pergunta! E que chega a caixinha! Interatividade, gente. Gente, Rainha do vocês jornalismo. A coroa. A coroa. Gente, vocês sabem que eu amo, tenho um morro de paixão. Quando vocês respondem, interagem aqui com a gente, viu? Até mexi o microfone. Mas, olha só. Veio a Tayane. Oi, Tayane. Oi, um beijo, querida, linda. Depois vocês vão descobrir uma coisinha. Mas ela veio falar com a gente. Como você acha... Perguntinhas pro nosso entrevistado. Ufa. Você acha que a masculinidade tóxica afeta a vida do homem? Fala mais uma coisinha sem ser a que a gente falou. Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais, assim, abrangente. Eu acho que ela atinge em tudo. Como isso faz parte da nossa construção como pessoa, ele afeta coisas que nem eu sei. E, com certeza, crenças minhas que são... que eu tenho, com certeza... Como aquilo que você falou anteriormente, que eu falei, epa, Exatamente. masculinidade tóxica. É nessas coisas que a gente não percebe, né? Exato. É muito fácil eu vir aqui falar sobre masculinidade tóxica como se eu fosse uma pessoa totalmente desconstruída e tudo mais. Gente, eu tenho
com certeza, muito traço de machismo e muitas coisas que eu ainda julgo inconscientemente que eu consigo ver. Mas é aquela coisa, basta a gente... A gente tem que querer mudar, a gente tem que começar a perceber. A gente tem isso na gente. A gente tem que começar a perceber e mudar. Exatamente. Inclusive, ela perguntou, como se libertar desse estigma que a sociedade impõe? Gente, conhecimento é a chave de tudo, eu acho. É quando a gente entende as coisas, e não de maneira rasa, gente. Vamos acrescentar aqui, vamos né? mudar. Ver um podcast e se achar o dono do assunto é uma coisa muito rasa. A gente tá aqui conversando sobre fatos históricos, sobre pesquisas, sobre coisas que aconteceram e que, gente, são construções muito grandes que são construídas, assim, são Muralhas, né? são Essa muralhas. casa são castelos sobre a Isso, situação. não é uma casinha que a gente consegue, tipo assim, com pouco conhecimento ou com o conhecimento que a gente tem, tipo, destruir, sabe? São coisas muito grandes e que envolvem muitas pessoas e que envolvem diversos aspectos sociológicos, históricos, Culturais. culturais, de todas as maneiras possíveis, assim, eles se entrelaçam, sabe? Então, é buscar conhecimento e ir atrás do que a gente consegue e rever os nossos Conceitos. comportamentos. Rever nossos comportamentos, gente. Lembrar que as coisas nem sempre foram assim, que as coisas não precisam ser assim. Deixar de pensar como o macaco que tá levando banho de chuva. Ai, gente, maravilhoso. E o Alan Shoa 7 veio aqui falar com a gente. Oi, Alan. Beijo, vamos destruir a masculinidade tóxica aí. Isso! Um beijo, Beijinho. meu amor. Quando o cara diz, ele fez um comentário, vem aqui pra casa pra assistir um filme, quando na verdade que é outra coisa. Ai, nossa, gente. Isso é uma questão que é duplos sentidos, né? Duplos sentidos o tempo todo. A gente é sempre bombardeado com coisas de duplo sentido e com convenções que a gente acredita que são... que não tem problema. A gente acredita que não A tem gente não problema. problematiza, né? E aí, quando a gente vê que é um problema e fala que é um problema, as pessoas falam, mas você problematiza tudo. Isso, mas... Mas você é muito chata, mas você é mimimi. Sou gente, mimimi, sim. Mimimi. Gente, é aquela coisa. Só porque fazia sentido pra você naquela época, não faz mais sentido pra gente. Pessoas, principalmente pessoas mais velhas que estiverem assistindo esse vídeo, entendam que as suas convenções, quando vocês eram menores, não são as mesmas que a gente vive hoje. E eu tenho uma frase, assim, que eu uso muito, que as pessoas mais velhas, elas viveram dentro de certos parâmetros de comportamento para sobreviverem, gente. Nossos avós, eles com certeza não tinham a ideia do que a gente tá falando aqui agora. Não. Então, são mini coisas que a gente tem que se atentar e tem que começar a mudar. Essas coisas de levar pessoas para casa com um duplo sentido, tipo... Eu acho que essa questão, em relação a isso, é mais do... Cara, às vezes a pessoa nem quer. E outra, uma coisa que eu costumo falar, eu não vou falar aqui exatamente a frase, vamos melhorar, falar mais tranquila, mas a mesma vontade que dá num homem, dá numa mulher. Entende? Então, Sejam por sinceros. que a sinceridade, eu trabalhar com sinceridade, sabe? Não é tudo, nem tudo se consegue, aliás, nada se consegue assim, não tem que se conseguir dessa maneira. É a sinceridade, eu falar, olha, tudo, tô com saudade. Não vamos abranger mais esse assunto, mas... Cara, gente, sinceridade. é só Tratem usar as a coisas... sinceridade, sabe? Isso foi um comentário muito relevante. Se você falar a verdade pra uma mulher, às vezes é mais fácil conseguir o que você quer, entendeu? Do que você E pra ficar outro homem tentando enrolar. também, pra todo Entendeu? mundo. Pra todo mundo. Gente, é básico você se comunicar, a gente não vive mais, a gente não é mais bebê que precisa adivinhar o que tá na cabeça da outra pessoa. Não, gente, isso aí é uma responsabilidadezinha emocional, tá? Vamos lembrar, terapia. Gente, Inclusive, quem precisar, a gente tenta ir atrás. Gente, tem programas sociais aí. Não, custos o Fala Tu menores e Mulher, tudo mais. se alguém estiver precisando, estiver passando por algo em casa ou qualquer coisa do tipo, precisar desse apoio e precisar também de um tratamento, é só falar com Fala Tu Mulher, tá? Pelo nosso direct no Instagram e a gente corre atrás disso pra vocês. Gente, uma coisa que eu só queria Claro. dar uma completada. Não é porque... que nem eu disse, essas convenções elas vêm de muito tempo e pessoas mais velhas elas acreditam em certas verdades e, gente, não é só porque essas verdades elas existiram que a gente tem que realmente seguir esse padrão.
e pessoas mais velhas entendam isso, sabe? Eu acho que pessoas que tiveram muito essa liberdade privada, elas se sentem incomodadas quando a gente Quando vem a exerce a nossa liberdade. liberdade, sabe? Quando eles foram tão machucados e E como tão colocaram na cabeça que aquilo era tão normal? quando a gente vem para desconstruir certas coisas, a gente vem com uma maneira de ajudar. Não é como se a gente quisesse invalidar os seus De sentimentos. maneira A nenhuma. gente tá querendo provar que existem outros caminhos. Porque a gente, às vezes, trabalha num sentido de que a gente sabe de tudo, sabe? Eu acho que a terapia é um exemplo disso, de como muda. Mas, às vezes, a gente tá dentro da própria terapia e uma pessoa que sabe mais do que a gente dentro daquele assunto, ele fala uma coisa que a gente tinha 1000 opções de possibilidades de pensamento. Quando a pessoa fala uma coisa, às vezes abre mais 10.000 opções de pensamento de coisas que a gente não imaginava. Entendeu? Então, Exatamente. É exatamente isso que o Eli falou. E veio aqui pra gente também Lucas Antunes. beijo, Um Lucas! beijo, meu amor. Então, eu odeio o homem que manda dentro de casa. Pra começar... Não, deixa eu dar só um minuto de silêncio pra essa frase. Não dá, gente. Não dá. Não. 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 Gente, ele manda no quê? Eu acho que a partir do momento que existe uma coisa de mandar um no outro, gente, já tá errado. Já tá, tipo, já tá Não, e é condenado. dentro da casa. Dentro da casa. Tá. Meu amor, vamos. Eu acho que esse assunto a gente pode encerrar só na frase que eu vou falar agora. Você é o dono da casa, propriedade no papel legítima, jurídica. A casa é sua, você comprou com o seu dinheiro e você é um homem? Se a resposta for sim, então de fato, você manda na casa. Mas em ninguém que esteja nela e nem nada Nem nas nesse nível. convenções dentro dessa casa. Exatamente. Tá? Outra do Lucas que foi: quando o homem tem que se provar homem com alguma atitude muito tóxico. Ai, obrigada pelo comentário. Foi exatamente tudo o que a gente falou aqui durante o podcast hoje. Gente, homem é homem. Você pode ser uma pessoa sensível, você pode ser uma pessoa carinhosa, você pode ser uma pessoa Você estudada. pode ser o que você quiser e quem você quiser. Homens são homens independentes de outras... Do que Outros dizem fatores. ao contrário. Homens são homens e você pode ter sim a sua liberdade. E a masculinidade tóxica, ela tá aqui pra te atrapalhar. Você consegue sim sair dentro desse ciclo e se provar em outras coisas e fazer coisas que você realmente acredita. Não seja limitado. Exatamente. Mais 2 caixinhas que a gente vai ter que fechar aqui, meus amores. Eu sei, amoras. Eu também. Eu tenho esse sofrimento dentro do meu coração. Eu quero que dure pra Queria sempre. que ficasse aqui a noite toda. Ah, eu também. Mas nem vocês iam escutar. É mentira. Às vezes eu acho iria que escutaria sim. sim. Nosso assunto tá legal, véi. Ó, a Mari Alves mandou aqui pra gente. Beijo, Um Mari. beijo, meu amor. Muito obrigada por estarem participando, todos, tá? É o que mais tem. E o mais triste é que se tornou algo impregnado, é previsível em todos os lugares. Ai, gente, esses comentários de vocês Gente, são super necessários. Porque mostra que não é só algo da gente. Vocês sabem muito bem disso. Eles reforçam o que a gente tá falando aqui, Só, né? Vocês só estão reforçando isso, tá maravilhoso, gente. Obrigada mesmo. Quando a gente acha que tem raízes, as raízes, elas são muito mais profundas. A gente acha que tem mini raízes, elas já têm castelos impregnados e muito grandes. pra Aquela dentro raiz das daquela terras. árvore que já cresceu muito, sabe? Aham. Aquela árvore que ninguém tira. Exatamente, aquela que precisa de trabalho mesmo. A gente pode começar a imaginar o que seria a partir daí. Essas são Porque- as raízes da masculinidade tóxica. Vamos lá. A nossa última caixinha de hoje é do Bruno Alarcão. Oi, Bruno! Beijo, Bruno! Meu amor, um beijo. Vamos lá. Como fazemos pra quebrar esse tabu de homem de que homem não pode ser feminista? Nossa. Edição. O tapa. Agora foi até em mim, tá? Meu Deus, eu acho que essa fica pra mim, né? Eu posso falar uma coisa Gente, que eu acredito? Pode.
Eu acredito que nós temos que designar os nossos papéis e saber exatamente onde as nossas posições de falar, sabe? Eu nunca vou poder ter passado por certas situações Mas, que na mulheres verdade, passem. eu vou te cortar. Enfim, né? A cachola aqui funcionando. Pode ir. Vamos deixar isso, você fala algumas coisinhas na próxima caixinha de perguntas. Vou tentar trazer pra vocês no próximo, se não for no próximo, a gente vê no outro. Homem, pode ser feminista ou não? Isso pode ficar uma dúvida aí Vamos já pro deixar esse próximo questionamento podcast. pra vocês pro próximo episódio. Eu vou tentar trazer no próximo. Senão, vocês ainda vão ver em um, tá? Não vai demorar muito, não. Vou organizar isso aí direitinho. Mas fica aí o questionamento desse nosso episódio. Homem, pode ser feminista ou não? Hélio, muitíssimo obrigada, Ai, tá? obrigado você. Uma salva de palmas, tá bom, galerinha? Uma salva de palmas, porque foi um ótimo entrevistado. A gente amou ter você aqui, amei estar aqui com você nessa conversa. Eu também amei estar aqui. Extremamente maravilhosa, por mim, por você, eu acho que a gente ficava aqui, ó, Mais tempo, e gente. deixava. Mas tem o tempo contado, até pra edição, pra tudo, aqui tem tempo certinho. Gente, vocês não têm ideia do Da que produção que tem existe por aqui trás. atrás. Vocês não têm ideia. Quem acompanha o Instagram e os stories tem sim, porque a gente mostra. A gente mostra porque quem sabe fazer faz ao vivo. Como disse hoje a nossa professora Larissa Ribeiro. Beijo, Larissa. Um beijo. Um beijo, um beijo, beijo. Gente, quem Beijo pro quiser, Joadi também. me siga aqui, ó. Pode Minhas deixar o redes seu sociais Instagram. que vão estar, não sei, edição. Talvez aqui, talvez na legenda, talvez em algum lugar. Na Mas legenda vai ter as redes sociais. O meu Instagram é _souhélio. Eu tô com um projeto super legal vindo aí sobre curiosidades históricas e de comunicação, como que esses machismos, essas pequenas coisas, elas levam pra hoje, não só dentro disso, sobre comunicação, seres sociais e como que isso atua na gente até hoje, sobre a gente se autoconhecer. Vai ser muito legal, então me sigam lá também, _souhélio. Sigam o Hélio, tá bom? E sigam Fala Tu Mulher. Porque Sigam se Fala você Tu estiver Mulher no YouTube, sempre. Acompanha, porque é por lá que vocês vão saber das coisas, das caixinhas e tudo. E participem. Gente, vem dar um beijo aqui, rapidinho. Não derrubem as câmeras, tá bom? Adoro. Só pra vocês aparecerem, tá? Venha cá. E vamos terminar com o nosso hino, né? Fala Tu Mulher. Vamos todos juntos, né? 1, 2 e 3. Fala Tu Mulher! Um beijo, até o próximo episódio. Beijo! Beijo, amoras. O rolê valer, só basta ter eu. Quem foi que disse que Brasil